Olá, meus amigos do canal Pregador Adventista. É muito bom ter você conosco para darmos continuidade ao estudo do tema Vida, Morte e Eternidade. É o tema que nós estamos estudando ao longo desse trimestre. Semana passada nós vimos o primeiro dessa série, a primeira temática dentro dessa grande crença geral, que foi falando um pouquinho sobre a questão da rebelião, como começou a rebelião em um mundo perfeito. E foi muito legal, vi aqui os comentários que vocês deixaram aqui no nosso canal. Alguns nós já respondemos desses comentários, mas você deve continuar, tá, mandando seus comentários aí, porque fica muito mais interessante o estudo aqui. E essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a morte em um mundo de pecado. Aproveite para que você possa compartilhar esse material com mais pessoas. Inscreva no canal, deixa aí a sua curtida e fique conosco até o final para que a gente possa explicar detalhadamente um pouquinho mais sobre esse tema que vamos estudar durante toda essa semana. Bem, nós vamos começar então refletindo um pouco sobre a questão da morte em um mundo de pecado. Nós sabemos que a morte ela não estava nos planos de Deus como Criador, não é verdade? De Deus emana vida, de Deus emana amor, felicidade. E vimos isso na criação, no relato da criação, quando Deus ele cria tudo perfeito, tudo maravilhoso, e viu Deus que o que havia feito era muito bom. É a frase que ecoa durante todo o relato da criação. Então, se Deus é amor e ele não pode ter criado a morte nem o mal, como que ela existiu? Como é que ela aconteceu, né, nesse processo da criação? Bem, nós percebemos que ela é uma inimiga intrusa, que ela surgiu nesse cenário da criação como resultado da rebelião do homem contra Deus. Inicialmente, claro e evidente, por Lúcifer, e na sequência, induzindo ali o primeiro casal à transgressão, o que veio então em sequência, em decorrente a essa rebelião, a essa desobediência, foi a morte como resultado, baseado naquilo que o próprio Cristo havia dito na criação. Se vocês comerem, certamente morrerão. Bom, a gente precisa agora entender um pouquinho sobre qual é a visão que Paulo tem acerca dessa morte, né? Como que ela acontece no cenário aqui da criação. Nós lemos o verso para memorizar que está em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os humanos, porque todos pecaram. Algumas versões dizem que a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Neste verso, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que por um só homem entrou o pecado no mundo. E, consequentemente, veio a morte e ela passa a todos os homens. Porque todos pecaram. O sentido aqui é claro e evidente que os homens eles herdam a natureza do seu ancestral. E aqui vale uma reflexão para nós. Quando Deus ele cria a humanidade de forma diferente daquela que ele criou os anjos. Se você parar para analisar, quando Deus criou os anjos, os serafins, os querubins, ele os criou de forma individual, né? De forma individual. De tal maneira que se um viesse a se rebelar, não era necessariamente obrigatório que o outro viesse na sequência e se rebelasse. Por quê? Porque eles foram criados de forma separados, né? Cada um foi criado conforme sua categoria, digamos assim, né? Os serafins, os querubins e os demais anjos. Mas o ser humano Deus criou de forma corporativa. E o que isso significa? Significa que se o primeiro da espécie viesse a se rebelar, a transgredir as ordenanças do Senhor, e a sua descendência também se herdaria, por natureza, herdaria ali também essa propensão, essa predisposição a se rebelar.
Essa é uma diferença muito evidente entre nós e os demais seres celestiais, os anjos, por exemplo. Não é? Então, nesse caso, o texto deixa muito claro que foi por meio de um só homem que veio a morte, e essa morte ela passa para todos, para toda a descendência dele, porque nós herdamos, né, essa natureza dos nossos ancestrais. Nós herdamos aquilo que é a natureza pecaminosa, né? Nós herdamos, porque nós somos criados de forma corporativa. Então, esse é um ponto a ser considerado. Mas também é preciso dizer que isso se deu, esse pecado, essa transgressão se deu porque, como nós vemos no livro História da Redenção, de Ellen White, na página 20, se deu porque o inimigo, Lúcifer, ele ficou com muita inveja de Cristo no céu, depois que Cristo foi chamado para o projeto da criação. Ele ficou de fora desse projeto. E ele ficou com muitos ciúmes desse processo que se deu no céu para que viesse a criação da humanidade. E essa inveja, digamos assim, de Jesus Cristo fez com que ele desenvolvesse no seu coração esse espírito de rebelião. E ao ser expulso do céu, o que ele faz então? Ele vem tentar ali o primeiro casal, levando-os também a se rebelar, levando-os a desobedecerem da ordenança do Senhor. E, assim como ela comenta, né, essa desobediência faria com que Deus tomasse algum tipo de provisão para que o casal pudesse, de alguma maneira, se reconciliar com Deus. E nessa provisão, Lúcifer acreditaria que ele também estaria incluso. E aí, portanto, estaria fazendo parte da misericórdia de Deus e tudo seria restaurado. Só que a gente descobre também mais adiante, nessa mesma literatura, que foi dado sim a chance para que ele se rebelasse, para que ele voltasse, porém ele não quis. Já tinha ido muito longe na sua empleitada de lançar por terra o caráter de Deus diante dos seres celestiais. Então ele se achou no direito de não querer mais permanecer ali, não querer, quem sabe, receber a misericórdia e o perdão divino. E ele então continuou com seu projeto maquiavélico de poder então estabelecer o seu governo. Só que aí está o resultado desse governo. Vocês estão percebendo todo esse resultado. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse era o tipo de governo que ele queria estabelecer lá em cima. Nesse caso, nós estamos aqui estudando esse tema e percebemos que só há um meio pelo qual isso possa ser reparado. E o meio é Jesus Cristo voltando para colocar um ponto final na história do pecado e, consequentemente, da morte, para que ele possa restaurar todas as coisas conforme a sua promessa. Que nesse dia Deus possa te abençoar. E nesse dia você sinta que, embora aquilo que nos aguarda nesta vida que é a morte, se Cristo não voltar logo, nós temos que alimentar o nosso coração com a promessa de que Jesus Cristo vai voltar para restaurar todas as coisas. E que essa promessa possa alimentar seu coração neste dia, conforme o poder do Espírito Santo de Deus que vem da sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Ele nos avive mais esse dia em nome de Jesus.